Oi, meu povo abençoado! Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que chegaram aqui, que estão aqui vendo o meu vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Gente, eis-me aqui novamente, demorando para colocar um vídeo, mas como eu disse para vocês, aqui é muito corrido. Tenha paciência comigo, mas sempre vai ter um vídeo aí para vocês. Esse vídeo hoje é um vídeo bem pesado emocionalmente para mim. Mas eu precisava falar com você sobre esse assunto, não para aparecer, não para poder ficar chamando a atenção de ninguém, mas é muito necessário esse vídeo, porque até então eu quero ouvir a opinião de vocês que estão assistindo, que passou por isso, que está passando por isso, que venceu isso. Isso é muito importante para mim. Como vocês sabem, esse canal sempre é falando do sítio, né, que eu comprei. A família nós compramos, que é o nosso sonho. Era ter um sítio, nós compramos, e esse canal é falando das dificuldades, porque nós compramos um sítio estando à distância, né? E falando das dificuldades, enfim. Resumindo, gente, são muitos sonhos para esse sítio. E, na verdade, a vida deu uma reviravolta, assim, muito grande. Um desses sonhos também, um dos sonhos para esse sítio que eu tinha era de levar a minha mãe para ele, né? Quando eu me mudar para o sítio, levar a minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe e meu pai são separados, eles viveram 19 anos juntos, separaram. Quando eles se separaram, eu estava com 17 anos de idade. Hoje eu já tenho 33 anos. E minha mãe, então, desde então, né, ela teve um novo relacionamento, não deu certo. E minha mãe já estava bem, com a saúde bem debilitada, e eu falei, não, vou comprar um sítio, vou mudar para ele e vou levar a minha mãe para esse sítio, né? Eu quero que a minha mãe fique comigo até os últimos dias de vida dela. Minha mãe é uma mulher nova, de 53 anos, mas como eu disse, está com a saúde muito debilitada. Uma mulher que sempre foi da roça, nós somos criados numa roça, eu fui criada numa fazenda de café. Então, cresci vendo a minha mãe ir nas lavouras de café, apanhando café, plantando café, desbrotando café, capinando, batendo remédio, adubando. Sempre vi minha mãe aí nessa correria. E eu falei, eu quero levar minha mãe para o sítio, porque ela ama isso. A vida da mãe é na roça, ela é uma mulher de roça, sabe? Só, gente, que recentemente nós tivemos um diagnóstico da minha mãe de esquizofrenia. Minha mãe estava passando já tem alguns anos que a gente vem sofrendo muito com a minha mãe. Eu e as minhas irmãs temos sofrido muito com a minha mãe. Minha mãe estava tendo umas atitudes muito esquisitas, a ponto de a gente achar que a minha mãe estava louca. A mãe está com demência, alguma coisa tá acontecendo com a mente da mãe. E a gente levava ela nos médicos, gente, sempre diagnosticada com depressão. Uma depressão muito forte. Minha mãe começou a repuxar muito o corpo, ela repuxava o rosto dela ficava totalmente assim, transfigurado, ela repuxava, ela ia conversar, ficava colocando a língua para fora, ficava puxando, sabe? Ela parada em pé, os músculos dela contraíam tudo, ficava tudo repuxando. E a minha mãe transformou totalmente o físico dela, sempre ia emagrecendo muito, 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 falava coisa com coisa, tendo dificuldade para vestir roupa, dificuldade para calçar um sapato, dificuldade para prender um cabelo. Minha mãe sempre foi uma mulher com muita energia, era uma mulher que você chegava na casa dela, ela não ficava parada, né? Ela estava lavando uma louça, estava fazendo uma comida, estava batendo um bolo, estava limpando uma casa, estava varrendo terreiro. Era assim, o tempo todo. A minha mãe acabou. Minha mãe não conseguia mais lavar uma vasilha, minha mãe não conseguia mais dobrar um cobertor, não conseguia mais arrumar uma cama. Gente, e foi assim desesperador, porque além dessa perca de energia e de... Desculpa, gente, é muito difícil falar disso. É muito difícil, porque eu vi uma pessoa se destruindo na minha frente, né? Se destruindo aos poucos, né? E a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora, como eu disse, sempre trabalhou em roça. E é uma mulher pronta para ajudar a todo momento. E minha mãe foi acabando aos poucos. Eu falei, gente, não tem como uma depressão fazer uma coisa dessa com a pessoa. Geralmente quem tem depressão fica mais preso, retraído, não quer conversar com ninguém. E ela falava muito de suicídio no início. Aí eu pensava, não tô em depressão mesmo, né? Mas, gente, a minha mãe começou a atrofiar o corpo. E sem contar nas palavras, ela, do nada, ela tava boa, ela tava conversando, perguntando, minha filha, como é que você tá? Do nada ela já começava a xingar a gente de tudo que é nome, falava que a gente não prestava, assim, falava que odiava a gente,
sabe? A mente dela, assim, era aquela mudança de personalidade. E eu falava, gente, ou a minha mãe tá ficando louca, ou a minha mãe tá demente, ou é algum espírito mal. E eu comecei a espiritualizar aquilo também. Não, tem uma coisa muito mal aí na vida da minha mãe, vamos repreender esse negócio, vamos jogar fora. Gente, eu creio, eu sou aquela pessoa que eu creio sim, que não tem esse negócio de não falar que nunca tem um espiritual envolvido, porque tem, porque ou é Deus ou é o mal, né? Eu estou aqui neste momento gravando esses vídeos para vocês, se eu sou uma pessoa que invoca o nome do Senhor, se eu sou uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que medita na palavra do Senhor, eu estou aqui com vocês, mas os anjos do Senhor estão aqui. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam a Deus e os guardam. Então, eu creio que os anjos do Senhor estão presentes aqui, a presença do Senhor está presente aqui, e aqueles que invocam o mal, o espírito do mal, também, a coisa mal também fica lá do lado dele. E eu comecei, gente, meu Deus, vou morar porque tem uma coisa errada na vida da minha mãe, vou morar e vou morar e vou morar. E eu comecei só espiritualizar. E a gente tem que espiritualizar, sim, mas a gente tem que ter um certo equilíbrio. Porque nós vivemos em um mundo físico, o espiritual está aqui, está, mas nós vivemos no mundo físico, né? E então existem enfermidades, existem coisas que é deste mundo e que é para ser tratadas neste mundo, né? Com médicos, com psiquiatras, com psicólogos. Mas eu nunca imaginei que a minha mãe teria o que a gente descobriu que ela tinha. Porque aquilo estava além já da depressão para mim. Eu falei, gente, isso não é só depressão. E até gente que correndo atrás leva nenhum, leva psicólogo, leva no psiquiatra, leva em neurologista, leva não sei o quê. Até que a gente descobriu que a minha mãe ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Só que a minha mãe foi diagnosticada com esquizofrenia já num grau muito elevado. A gente deixou as coisas ir muito longe, mas não por negligência, gente. Porque ela estava sendo. Onde a gente ia, a sua mãe tá com depressão, tá com depressão. Ah, mas e o corpo dela repuxando? E essa boca, o rosto dela, por que ela fica toda transformada? Ah, isso porque é depressão, tá num grau já muito elevado, não sei o quê. Gente, mas não fazia sentido. E depois que nós descobrimos, a minha mãe começou a ter um surto atrás de outro surto. Isso, eram coisas. A minha mãe fugia. A gente não sabia onde a minha mãe estava. Minha mãe, gente, ia para a beira do asfalto, ia pedir, pegava carona com quem parasse lá para ela, ela entrava e sumia. Minha mãe saía, não sabia como voltar. Minha mãe do nada xingava as pessoas no meio da rua. Assim, coisas absurdas, né? Nós passamos situações com a minha mãe desesperadoras. E eu lembro que teve uma pessoa que falou comigo assim, Tânia, vocês vão ter que internar a mãe de vocês, porque a sua mãe, ela oferece risco para ela mesma. E não tem como vocês prender a mãe de vocês em casa, amarrar ela numa corda, porque, gente, ela fugia o tempo todo, ela fugia. Ela falava que a gente queria fazer mal para ela. Por causa da esquizofrenia, eles têm essa alucinação, né? Então, ela foi morar com a minha irmã, que tá no Brasil, a minha irmã foi cuidar dela. E, gente, ela colocou na cabeça que a minha irmã queria fazer coisa ruim com ela, que a minha irmã tinha colocado veneno na comida dela, que a minha irmã queria matar ela, que a minha irmã fazia isso, que a minha irmã fazia aquilo. A minha irmã já nem dormia à noite, tinha que ficar vigiando a mãe. E quando eles falavam isso com a gente, era um absurdo. Era um absurdo. E nós falávamos, de jeito nenhum, internar minha mãe, de jeito nenhum. Minha mãe cuidou de nós, não vou fazer um trem desse, que isso aí é coisa de filho que não ama pai e mãe. E isso para nós era um absurdo. Colocar nossa mãe numa clínica, pelo amor de Deus, isso aí é coisa de filho que não tem amor aos pais, né? Gente, e a mãe começou a fazer um tratamento no CAPS da cidade onde estava, e a gente viu uma melhora nos meses que ela estava fazendo esse tratamento, né? Depois, do nada, a mãe começou a surtar de novo. Começou a surtar e me mandando os remédios. Não tava os remédios. Gente, era uma coisa de dar água à minha mãe. E um surto atrás do outro. Até que o último surto que ela deu, eu tô resumindo pra vocês, que se eu for contar coisas que aconteceu aqui no surto da minha mãe, eu acho que é perigoso o YouTube até bloquear o meu vídeo. Gente, nós sofremos demais. Demais, estamos sofrendo ainda. Sofrendo muito. Muito mesmo, sabe? E o último surto que a minha mãe deu agora, a minha mãe destruiu a casa toda. Minha mãe jogou fogão no meio da rua. A gente não sabe de onde vem a força na hora do surto. Ela pegou um fogão, desceu 2 escadas com aquele fogão a gás, jogou aquele fogão lá no meio da rua. Não sei nem como ela desconectou aquele fogão da botija de gás. Olha o perigo para vocês verem. Jogou aquele fogão lá no meio da rua, jogou TV. Minha mãe jogou tudo no meio da rua. Roupa, cartão com senha, documentos, calçados.
tudo, tudo. A cozinha da minha mãe destruiu, ela me jogou as louças, ela me jogou tudo, tudo no telhado do outro vizinho. Recepção do salão da minha irmã, que a minha irmã, ela tem um salão de beleza. E, gente, só pra vocês terem noção, a minha irmã, ela é mãe solteira, né? Tem 2 filhos, ela cuida sozinha de 2 filhos, trabalha pra caramba pra dar conta de tudo, né? Aluguel do salão, aluguel da casa dela. Trabalha muito, muito mesmo. Abriu mão da vida dela para cuidar da minha mãe, não reclamando nada mais do que justo, porque ela fez isso. Se eu estivesse lá, eu que ia fazer isso. Se a minha outra irmã estivesse lá também, ela que ia fazer isso, porque a minha mãe abriu mão da vida dela para cuidar de nós. Nós crescemos vendo a nossa mãe trabalhar na roça como se fosse um homem, carregar saca de café nas costas como se fosse homem. Eu vi minha mãe fazendo isso, e nada mais do que justo do que abrir mão da nossa vida para cuidar. Só que essa enfermidade, além de desgastar quem tem ela, que é a minha mãe, desgasta muito quem tá cuidando, gente. Porque você tem que ficar o tempo todo alerta. Porque no grau que a minha mãe tava, o psiquiatra falou com a gente que ela estava oferecendo risco de vida para ela e para quem estava do lado dela. E nós não tivemos apoio nenhum, gente. Eu falo isso aqui, nós não tivemos apoio nenhum de família. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque quando a minha mãe fugia, que ela ia pra casa de algum parente da família dela, davam pra gente ir lá buscar ela e tal, e a gente falava da situação dela, e falavam que a gente não cuidava. Mas quando ela fugia, quando a gente descobriu, a gente não sabia, não tinha noção pra onde ela tinha ido. E falava que a gente não cuidava e não sabia, gente, o tanto de sofrimento que a gente estava passando com ela no tratamento. Que isso são coisas que acontecem mesmo e não tem como. Como que eu vou pegar uma mulher daquele tamanho? Minha mãe é uma morena alta, muito bonita. E como que eu ia pegar uma mulher? Como que a minha irmã ia pegar uma mulher daquela, amarrar uma mulher daquela, gente, para não fugir? Não tem como fazer um trem desse, né? Então a gente nunca teve apoio de ninguém, mas para julgar, a gente teve muita gente para julgar. Muita gente para julgar. Pessoas que via minha mãe andando na rua e falava: ai, não cuida da mãe de vocês, tem que cuidar os filhos, tem que cuidar os filhos com coisas que os filhos não estavam cuidando. Ela fugia. E quando ela fugia, a gente ficava doido, a gente já colocou polícia atrás da minha mãe, a gente já colocou na internet, procurando a minha mãe no Facebook, um dia que ela ficou 24 horas sumida. Foi desesperador pra gente. Então, assim, pra criticar, a gente sempre acha muitas pessoas. Mas nunca teve um familiar que fosse lá na casa da minha irmã e falasse: olha, eu vim cá ver a Elzimar, como ela tá. Como ela tá? Ela tá sendo medicada? Tá dando certo o tratamento dela? Né? Não, nunca teve. Mas quando via ela na rua, qualquer outra coisa para criticar, sempre teve muita gente para criticar. Nós ficamos tão desesperados com tudo isso, tão desesperados, a gente entrou em contato com o psiquiatra, ele falou assim: olha, vocês precisam colocar a mãe de vocês numa clínica para um tratamento mais profundo. Não dá para sua mãe ficar indo só em CAPS uma vez por semana. Sua mãe precisa ser acompanhada 24 horas, porque senão vocês vão perder a vida da mãe de vocês. A última coisa que eu pensei na minha vida era colocar minha mãe numa clínica. Meu plano era ir embora, levar minha mãe lá para a roça. Minha mãe ia melhorar na roça, no meio da natureza, minha mãe ia melhorar. Na minha mente era isso, né? E eles falaram que não. Sua mãe precisa de um tratamento mais específico, ser acompanhada 24 horas. E aí nós entramos em contato com uma clínica e para saber como é que funcionava isso, né? E eles falaram: olha, não colocar... Porque a gente não sabe como funcionam essas coisas, gente. Que tipo de clínica que aceita essas pessoas? Qual é o tratamento específico para essas pessoas? Como que funciona isso? É um tratamento de quanto tempo? Ela tem que ficar numa clínica para sempre? Como é que é esse negócio, né? E a gente começou a procurar informações. E né, a gente descobriu que a minha mãe não podia ser colocada em qualquer clínica, numa clínica de dependente químico, não. Ela tinha que ser colocada numa clínica que tratasse especificamente do problema dela, né? Numa clínica onde tinha cuidados mentais, né? Sobre saúde mental. No nosso estado, nós não conseguimos encontrar, porque no nosso estado só tinha clínicas de dependentes químicos, essas coisas. E a gente conseguiu num outro estado, uma clínica, no estado de São Paulo, uma clínica que trata especificamente de problemas mentais.
seja esquizofrenia, seja os outros nomes de outras doenças aí que eu não sei o nome, né? Mas que tratava somente disso. Não era, gente, não foi fácil para nós. Não foi fácil. E o que levou a gente a falar com a clínica assim, não pode pegar a mãe, pode levar a mãe, foi que depois desse surto que ela destruiu a casa ainda, ela sumiu. Quando a minha irmã conseguiu alcançar, ela estava caindo uma chuva e ela não queria entrar na casa da minha irmã. Ela falou assim que queria dormir na rua e queria dormir na chuva. A minha irmã, mãe, entra que a casa tá quentinha, vem tomar um banhozinho, vem comer, vem fazer alguma coisa. Não, eu quero dormir na rua. Eu quero dormir na rua. Então a gente não estava tendo controle sobre ela. Até que nós ligamos para a clínica e a clínica foi. Só que, gente, eu falei que eu não aceitava uma clínica onde minha mãe ia, como clínica de idoso, né? Que você leva e deixa lá até o último dia de vida, não. Eu queria uma clínica onde ela fosse tratada e ela pudesse voltar para casa. E nós conseguimos essa clínica, conversamos com o psiquiatra que iria tomar conta do caso dela e eles falaram, olha, nós vamos avaliar a sua mãe. Avaliando ela, eu peço vocês 3 meses para um tratamento específico com a sua mãe. E eu creio que com 3 meses a gente consegue preparar ela para viver em sociedade novamente, né? Não vou poder te dizer que ela vai poder trabalhar normalmente, que ela já vai poder ter um relacionamento. Não, mas que ela vai poder viver em sociedade sem representar perigo, sem trazer perigo para a vida dela mesmo. E já sem esse surto, sem essas alucinações, contato com essa clínica por causa disso. E eles iam avaliar o caso da minha mãe. Lógico, o caso da minha mãe já é um caso muito elevado. E eles falaram que eles pediam 3 meses, mas poderia haver a necessidade dela ficar 1 mês a mais, ou 2 meses a mais, de 3, ir para uns 5 meses, ou ir para uns 4 meses, né? Nós acabamos tendo que permitir que a minha mãe fosse para essa clínica. Porém, é uma clínica que nós temos contato com eles todos os dias, né? Com a equipe terapêutica, com uma equipe que está cuidando dela. Nós podemos ligar para ela uma vez na semana em chamada de vídeo para poder ver ela. E nós podemos fazer visitas presenciais uma vez no mês, né? Eles acham melhor assim, mas nós vemos ela aqui, eles mandam vídeos, mandam fotos. E quando a minha mãe chegou lá, gente, a minha mãe chegou muito mal. Na verdade, tem 2 semanas que a minha mãe tá nessa clínica. E é desesperador a situação da minha mãe. É desesperador. Uma mulher muito forte, muito bonita. Minha mãe é muito bonita. E a fisionomia da minha mãe mudou. O corpo da minha mãe mudou. Ela fica com as mãos como se fosse assim, meio atrofiada, sabe? Uma mulher muito vaidosa, com as unhas sempre bem feitinhas, sobrancelha, muito, muito vaidosa. E nós mandamos para ela um buquê de flores, fizemos a festa de aniversário dela lá na clínica e ela não esboçava assim, nenhuma reação. O rosto dela não demonstra nenhuma reação, nem de felicidade, nem de tristeza, nada. A gente ligou para ela em chamada de vídeo no dia da festa de aniversário para conversar, nada. Ela olhava pra gente assim, era como se ela estivesse olhando para essa parede. Então é muito difícil. Nós conversamos ontem com um psiquiatra que tá tomando conta do caso dela e ele disse pra gente ter um pouco de paciência, porque ela precisa se adaptar à nova rotina de terapias, de fisioterapias, de tudo, né? Medicação, e que é o tempo que eles pediram a gente, só que é muito difícil lidar com isso. E eu fiz esse vídeo, gente, tô fazendo esse vídeo pra vocês. Nós não temos muita informação, a gente tem o que a gente pesquisa, o que fala com a gente. E eu queria saber de vocês, se tem alguém que já passou por isso, que passa por isso, como foi o desfecho desse caso? Voltou de novo à sociedade, voltou à vida normal, como que foi? Os psiquiatras falaram com a gente que essa doença não tem cura, para o homem não tem cura, né? Eu creio que para Deus não existe nenhuma enfermidade que prevaleça de pé quando Ele quer curar, e eu creio nisso, mas para o homem aqui, essa enfermidade não tem cura, eles dizem que tem tratamento, como eu disse, a pessoa vai poder viver uma vida normal, vai viver uma vida em sociedade, mas sempre com medicação,
né? E você que tá aí vivendo esse vídeo, alguém da família de vocês já passou por isso? Você já passou por isso? Como que foi o processo da medicação? Vocês conseguiram vencer isso? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários, me fala. Eu tenho muita necessidade de ouvir mais sobre isso. E eu tenho orado muito, buscado muito do Senhor, temos fazido a nossa parte, né? De procurar ajuda médica, de estar fazendo tratamento, né? Não era a nossa vontade, mas por livre, espontânea pressão, nós tivemos que colocar ela lá, porque a gente não estava conseguindo dar conta de segurar ela e a gente estava com muito medo de receber uma notícia a qualquer momento. Você tem passado por isso? Fala comigo aqui, deixa nos comentários. Eu não sei se na descrição eu tenho deixado o link de Instagram ou de WhatsApp, eu não sei. Mas eu vou dar uma conferida aqui e qualquer coisa eu deixo. Quem quiser entrar em contato comigo para poder falar, né, dos tratamentos, do que passou, como foi, eu aceito. Nós precisamos muito ouvir isso. E assim, o sonho de levar a mãe pro sítio é uma coisa que agora para mim tá fora de cogitação. Mais uma vez, todas essas, gente, tudo tá contribuindo para que a gente venda mesmo aquele sítio, sabe? Porque ele tá muito fora de mão para nós. Como eu disse para você, nós somos do leste de Minas Gerais, nós compramos um sítio lá no norte. Então, assim, a família do Vitor está no leste, a minha família está no leste, né? Minha mãe é do leste, minha mãe, voltando da clínica, ela vai ficar lá, até mesmo porque lá na nossa região, questão de tratamentos médicos, tudo, pra gente lá tudo é mais fácil, né, do que cá. E lógico que eu quero estar perto da minha família, eu quero estar perto da minha mãe, o Vitor também quer estar perto da família dele, né? Que os pais dele também não estão bem de saúde. Então, tudo está cooperando para que a gente venda aquele sítio. Tem outros assuntos também que está implicando muito, mas tudo está contribuindo para a venda daquele sítio. Então, por favor, deixa aqui o comentário de vocês. Eu preciso muito mesmo que vocês me falem sobre esse assunto, você que já passou e que está passando. Não é fácil, peço vocês, e vejo muito comentário aqui de pessoas falando que está orando por mim. Deus abençoe a vida de vocês e peço que continue orando, gente. A Bíblia diz que neste mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E, gente, é muita aflição. Tem vindo muitas coisas, a vida tem dado uma reviravolta, assim, né? A minha vida aqui tem dado uma reviravolta, mas sempre estou com muita esperança. Sempre quando você olha para trás, você vê pessoas em situações bem piores do que a sua. E não podemos perder a fé e nem a esperança, porque o maior está conosco. E é Ele que nos garante a vitória, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. E deixe para mim aqui os comentários, tá bom? E nós vamos vencer, torçam pra gente aí. Vai dar tudo certo. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Ah, e eu não posso esquecer de agradecer todos vocês que estão chegando no canal. Muito obrigada mesmo pelos comentários, pelo carinho, pelas inscrições. O canal tem crescido. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Estou muito feliz com isso. E continue acompanhando aqui que vai dar tudo certo, viu? Fique na paz. Tchau, gente.